Taesa subindo mais de 21% desse último mês e apenas no dia de hoje ela já sobe mais de 3,3%. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar todos os motivos dessa alta da Taesa, principalmente as partes técnicas e também as partes das operações vendidas que estão acontecendo no papel nos últimos meses. Como vocês podem ver aqui, a Taesa já sobe hoje mais de 3,37%, uma alta bem forte do papel, principalmente depois dos bons resultados que ela reportou ontem. Um dos motivos principais, além dos resultados que eu vou destacar alguns pontos deles a seguir, as operações vendidas que estão acontecendo no papel. Aqui vocês podem ver as posições vendidas em aberto das ações da Taesa, principalmente da Taesa 11, onde o preço médio das posições vendidas está em R$ 38,00, então como vocês viram, a Taesa hoje em quase R$ 44,00. Esses investidores que alugaram essas ações e venderam essas ações esperando que o papel caísse mais para eles recomprarem e obter lucro, eles estão perdendo uma fatia considerável dessa operação e muitos deles estão correndo para desfazer essa operação, recomprando o papel a qualquer preço, fazendo com que essa alta fique mais forte ainda, como estamos vendo recentemente no papel. Vocês podem ver que essas posições vendidas hoje correspondem a 26,7% do free float, uma posição extremamente grande de vendidos no papel, e eles levariam 30,83 dias para fechar essa posição toda, se considerarmos o volume total de operações vendidas com o volume médio de negociação das ações da Taesa. Então vocês podem ver que é uma posição extremamente elevada de vendidos no papel, o que fortaleceu ainda mais a alta do papel nesse último mês. Agora eu vou destacar alguns pontos do balanço do terceiro TRI de 2025 que veio excelente. Vocês podem ver aqui uma parte fundamental que eu já vinha destacando há um tempo em relação à receita líquida regulatória da Taesa, que teve um aumento de 7% em relação aos 9 meses de 25 com os 9 meses de 24 e 9,8% se compararmos o terceiro TRI de 25 com o terceiro TRI de 24. De onde aconteceu esse aumento da receita? Principalmente pelo reajuste da sua receita anual permitida, que 60% dela tem o IGPM como indexador e 40% o IPCA. E o IGPM foi reajustado em 7,1% e o IPCA em 5,3%. E ela destaca também a entrada de operação de 2 novos projetos, são projetos pequenos, como eu já falei em outros vídeos, vou deixar até aqui no card o último vídeo que eu falei sobre Taesa, vai fazer com que a receita anual permitida dela, a receita líquida regulatória para o ano que vem, cresça ainda mais, que são os novos projetos em construção, os projetos Greenfield, que têm uma receita anual permitida bastante elevada, que grande maioria deles vai entrar em energização e operação para o ano que vem. Então vão incrementar ainda mais a receita da Taesa e por isso que o mercado se animou bastante com o papel, além das posições vendidas que os vendidos infelizmente tiveram que correr atrás do prejuízo e fechar suas posições vendidas. Se olharmos para a parte do crescimento do EBITDA regulatório, ele cresceu em 12,6% na ótica trimestral, 9% olhando para a ótica dos últimos 9 meses. A sua margem cresceu de 82,9% para 85,5%. Então a margem da empresa aumentou ainda mais e obviamente isso é um ponto positivo porque a empresa está cada vez mais eficiente. E se olharmos para o resultado regulatório em relação ao lucro líquido desse terceiro TRI de 2025, o lucro cresceu em 5,2%, principalmente por conta do aumento do EBITDA, como eu destaquei para vocês, e também alguns ajustes de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Melhoraram ainda mais o resultado da empresa. Então, vocês podem ver também a alta alavancagem da empresa, que fez com que tivesse um resultado financeiro ainda negativo por conta da alta dívida que ela possui. Se olharmos para os 9 meses, isso bate bastante no resultado. Então, uma queda na dívida, uma queda na alavancagem da empresa vai melhorar ainda mais o lucro líquido da empresa, se olharmos com uma visão de médio prazo. E os projetos em construção da Taesa, muitos deles já estão bem adiantados, como vocês podem ver, esse projeto já está em 96,9%, com uma RAP de 191,7 milhões, esse está em 85,1%, com uma RAP de 108,3%, e esse já está em 66,9%, com uma RAP de 171 milhões. Com certeza, ano que vem, pelo menos para metade, para o final do ano que vem, praticamente todos esses projetos podem já estar energizados e já entrando uma receita adicional para a empresa. E se somarmos aqui, daria praticamente mais 500 milhões de receita adicional regulatória para a empresa. Então isso consequentemente vai aumentar ainda mais o resultado da empresa, por isso que o mercado vem se animando bastante com o papel. A Taesa já vinha destacando isso em apresentações anteriores, esses projetos iam entrar em operação
e os reajustes tarifários iam intensificar ainda mais a receita da empresa. E outro ponto que deixa o mercado também bastante animado com os papéis é a curva de investimentos esperada da empresa, onde ela destaca que praticamente todo o seu investimento vai ser realizado agora para o final de 2025 e para 2026 esses investimentos vão cair de uma forma bem considerável. Isso vai fazer com que a Taesa tenha novas oportunidades de ir atrás de novos leilões de transmissão para aumentar ainda mais a sua base de ativos. Em relação ao endividamento da empresa, ela segue com uma dívida líquida sobre EBITDA de 4,1 vezes, que está bastante elevada. Mas para os pontos positivos que eu destaquei para vocês, que é redução de capex, poucos investimentos olhando para o médio prazo, ela pode sim reduzir essa dívida de uma forma bem acelerada se olharmos para os próximos 2, 3 anos. Então, se ela precisar mesmo, ela consegue reduzir essa dívida de forma bastante acentuada. E o prazo médio da dívida está em 5,2 anos, com um custo médio real de 5,6%. Em relação ao perfil da dívida, 58% está atrelada ao IPCA, 39% ao CDI. Então, isso mostra que uma queda da taxa de juros vai ajudar bastante a empresa, porque o índice de IPCA não afeta tanto ela, porque ela tem 40% das suas RAPs atreladas ao IPCA e 60% atrelado ao IGPM. Em grande maioria das vezes, o IGPM é um pouco maior do que o IPCA. Então, ela já está bem segura nesses quesitos. E novamente a empresa já anunciou outro dividendo, que tem a data com em 14 de novembro, com a data X para 17 de novembro, 94 centavos por unit, a Taesa 11, e a data de pagamento vai ser em 28 de janeiro de 2026. A Taesa destaca que o payout ainda segue em 100% do lucro líquido regulatório, e isso, na minha visão, para o ano que vem, com esses projetos entrando em operação, aumento da receita regulatória, para o ano que vem, ela, mesmo nesses preços de 40 e quase 44 reais, ela deve entregar um dividend yield na faixa de 8,5% se esses resultados continuarem bons. Mas Thiago, então tá na hora de comprar a Taesa porque ela tá barata. Na minha visão, a Taesa está bem cara nesses preços, mesmo com um dividendo desse tamanho, quase 8,5%. Por que ela está bem cara? Principalmente a minha visão, que eu sempre faço nas minhas análises, é outros tipos de empresa, outros setores que também são perenes, tranquilos de se estar posicionado, que estão também baratos e geram um crescimento bastante acentuado. Se vocês olharem o PL hoje da Taesa, IFRS está em 8,8 vezes, mas como eu destaquei para vocês, você tem que olhar o lucro líquido regulatório. E a Taesa estaria em 12 vezes de preço sobre lucro, olhando para o lucro líquido regulatório, que corresponde ainda mais à geração de caixa da empresa e o dividendo no seu bolso. Na minha visão, um PL de 12 vezes para uma empresa de transmissão que cresce pouco, eu acho bastante caro. E se olharmos até pela lógica do PL do lucro líquido IFRS, vocês podem ver que a Taesa já está acima das suas médias históricas dos últimos 10 anos. Algumas vezes ela chegou já em 10 vezes e 11 vezes lucro, mas ela já está acima das suas médias históricas, olhando até pelo indicador IFRS do seu lucro líquido. Então, já é um ponto que destaca que a Taesa já está bem precificada ou precificada até demais. E agora olhando para a parte gráfica da Taesa, aqui vocês podem ver que eu já destacava isso, uma figura de um triângulo descendente, onde geralmente esse triângulo gera um rompimento para cima e você consegue projetar a altura da figura pela altura desse lado do triângulo. Então, a projeção leva até uma possibilidade da Taesa chegar aqui no menos 11,8, nos 47,75. Por isso que eu falo que a Taesa tem potencial de chegar nos 47 a 48 reais com certa facilidade. Esse é um ponto a se destacar em relação à empresa. A parte gráfica mostra isso. As posições vendidas da empresa estão bastante elevadas e vários desses investidores estão no negativo e precisam fechar essas operações. Então existe bastante sim o mundo da Taesa chegar ali na faixa dos 48 reais. Obviamente que isso não vai ser de uma hora para outra em linha reta, como vem acontecendo. Ela pode voltar aqui para o 23% e voltar no menos 11,8%. Mas vocês podem ver que o papel mostra bastante força. Ele saiu do 76% para o 23% em linha reta praticamente. Isso aqui mostra claramente um forte short squeeze. Os vendidos já estão passando mal das suas posições em aberto. Então é isso, pessoal. Um vídeo bem completo aqui sobre Taesa em relação a vários pontos dessa alta recente e, como vocês viram, vários pontos técnicos e fundamentais para essa alta do papel. E principalmente os vendidos que agora estão
lascados. Eles estão numa situação meio complicada. Comenta aqui embaixo se você tem Taesa na sua carteira. Comenta aqui embaixo também se você acha que Taesa está cara nesses preços, mesmo com ajustes tarifários para o ano que vem, a entrada de novos projetos em operação, que vão incrementar ainda mais o resultado da empresa, mas, como eu destaquei, nesses preços ela já está bastante esticada. Obviamente que ela tem potencial de sim de chegar ali nos R$ 48 com certa facilidade. Então, se você já é inscrito nesse canal, deixa o like para fortalecer o vídeo e na divulgação do canal. Se você é novo por aqui, se inscreva aqui no canal para ajudar na divulgação do canal e no crescimento do canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.